Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, desta vez para, mais uma vez, aquelas nossas entrevistas semanais sobre gestão financeira nas propriedades. E conosco, sempre conosco, o seu Paulo Nicola, produtor rural, um empresário de referência lá de Santiago, no Rio Grande do Sul, que hoje tem um assunto muito interessante. Aliás, todos os assuntos, né, seu Paulo, são muito interessantes, mas hoje é melhor. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, Paulo. João, muito obrigado. Estamos partindo pelo quinto programa, né? Para o quinto programa. Sim. E realmente, João, estamos avançando bem e hoje eu considero que será um programa muito importante. Tá. Deixa eu dizer aos nossos amigos do Notícias Agrícolas que essa é uma série de matérias que o seu Paulo está nos ajudando para a gente repassar as experiências do Paulo para os produtores sobre gestão financeira dentro da propriedade. Aquela história, né, eu sempre repito, todo mundo entende, né? Comercialização é comigo. Tal. E aí nós temos uma grande quantidade de propriedades endividadas, né, produtores endividados, e a gente está tentando explicar que se você fizer uma boa gestão, você sai dessa angústia. Agora, Paulo, nós avançamos, mostramos várias pedras por onde o produtor tem dificuldades para ter liquidez, ou seja, ter dinheiro reservado. Mostramos também por onde que escapa o dinheiro, mas uma coisa que me causou muita curiosidade, você já antecipou na vez anterior, é que sempre após uma grande safra com bons preços, ocorrem maiores endividamentos. É verdade isso? Por que isso ocorre, Paulo? Tá, João, isso aí é uma coisa muito importante, muito importante. Eu acredito que de todo esse trabalho que nós estamos apresentando, esse que eu vou falar agora é dos mais importantes que existe. Tá? Nós temos dois focos principais em todo o nosso trabalho. O que nós estamos fazendo desde o início? Né? É focar as receitas, focar as despesas, para saber quanto me sobra. Né? E alguns programas atrás, se não me engano, no segundo programa, eu falei que o produtor não tem noção do que ganha. Né? E essa falta de noção, na minha maneira de entender, é que provoca aquele ditado, o produtor logo depois de boas safras está sempre reclamando do endividamento, tá, João? E hoje eu quero convidar todos os produtores, né? E de uma maneira geral isso aí é interessante para todos também, para todos os autônomos, João, que o problema é o mesmo para todo mundo, né? Eu vou mostrar uma questão de matemática hoje e convidar o pessoal para fazer uma reflexão, tá? Então, o que eu vou fazer, João? Para demonstrar o que acontece, tá? Eu vou deixar claro uma coisa aqui. Eu vou trabalhar com as médias de colheita do estado do Rio Grande do Sul, tá? Sim. Então, eu vou dizer assim, eu vou falar de um produtor chamado Estado do Rio Grande do Sul, tá? Aí eu vou pegar os números do estado para mostrar por que acontece, por que ocorre esse endividamento. Renan, você pode projetar aí a tabela, Renan? Está no ar, São Paulo. Está no ar? Está no ar. Muito bem. Deixa eu só ver uma coisa aqui, João. Está bem aí? Está aparecendo Isso. Bem a movimentação? Sim. Você abriu a primeira coluna e depois você abriu as demais. Nós estamos na coluna de 2017. Tá, perfeito. Então, João, vamos imaginar que isso aí seja um produtor chamado Estado do Rio Grande do Sul, certo? Sim. Em 2017, esse produtor, ele já vinha com a média de colheita, ao longo de 3 anos, com a média de 53 sacas de soja por hectare. Sim. Está compreendido? Está na tela, compreendido. Tá. Aqui eu vou fazer uma pequena alteração aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer. Sim. Não, tá bem assim, deixa assim, tá? Então, aqui, João, vamos supor que esse produtor chamado Estado do Rio Grande do Sul, no outro ano, ele colha de novo em torno de 53 sacas de soja por hectare. Ok. Por que eu estou dizendo isso? Aqui no estado, 2017 e 2018, vinha com essa média e até 2019, essa média se mantinha. 53. Tá?
Isso aqui, se tu olhares para trás, isso aqui é média de 5, 6 anos, é 53, 53, 53. Tá? Ok. Tá? Então, até aí, isso é importante, João. É importante entender que nós viemos com a média de 53, se olhar para 4, 5, 6 anos atrás. Bem, agora o que acontece? Esse cidadão que vem com média de 53, né, quando ele projeta os investimentos futuros, né, ele se baseia no quê? No passado, que ele vem colhendo 53 sacas de soja por hectare, e isso aí dá uma noção para ele de quê? De investimento. Então, os próximos 3, 4 anos, ele vai investir baseado no quê? Nesse conhecimento que ele tem de 53 sacas de soja por hectare. Até aí, tudo bem, João? Tudo certinho. Nós estamos com certinho. você na tela de volta. Agora vamos voltar à planilha, é isso? Isso, bota a planilha. Sim, planilha no ar. Então, isso é importante, tá? Então, esse produtor Rio Grande do Sul, ele tem uma média de 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás de 53, projetou a sua vida para frente, baseado nos próximos 3, 4 anos em 53. Aqui começa o problema, João, tá? Aí esse produtor, chamado Rio Grande do Sul, me faz uma safra de 30 sacas de soja por hectare, agora em 2020, né? Então, se nós olharmos aqui, João, na tabela, né, essa média vai cair para 46 sacas de soja por hectare nos últimos 3 anos. Concorda? Sim. Tá. Então, olha aqui, nós temos 2 anos com 53 e 1 ano com 30. Qual é a nossa média? 46 sacas de soja por hectare. O que vai acontecer esse ano? Vai faltar para ele conseguir pagar as contas 7 sacas de soja por hectare. Sei. Ou seja, em 500 hectares vai faltar 3.500 sacos de soja por hectare. Como é que é? Como é que é isso? Ó, a área é 500 hectares. Ah, tá. Entendi. Aquele nosso campadão. Vai faltar 7 sacas de soja por 500 hectares. Sim. Total então, que vai faltar naquele ano é 3.500 sacas de soja por hectare, concorda? Sim, na propriedade de 500 hectares. Perfeito. Até aí tudo bem, João? Opa, o produtor ele tem que se virar e arrumar 3.500 sacas se ele está comprometido, né? Isso, por quê? Porque nós temos 2 anos com média de 53 e um com média de 30. Perfeitamente. Tá, então vamos passar para o ano seguinte. Não, tá? mas espera um pouquinho. O que é aquele LB mesmo? Aqui, à direita. Aqui é o seguinte, ó. Você lembra que para 500 sacos de hectare nós temos um lucro bruto de 6.625 sacas? Sim. Esse aqui é o lucro se o cara colher aquela média em 500 hectares, sobraria um lucro bruto para ele de 6.625 sacos. Sim. Mas vai faltar para ele 3.500 sacos. Sim, menos. Então, olha só, ele já vai ter a metade do lucro bruto para pagar as contas. Tu entendeu? Entendi. Isso é importante. Ó. Isso aí vai ficar gravado, né? Porque esse detalhezinho é o X da questão. Ok. Tá? Bom, vamos supor que esse produtor agora, chamado Estado do Rio Grande do Sul, volte a colher os 53 sacas de soja por hectare, certo? Aí você vai botar na planilha. Então vamos voltar à planilha. Isso. Aí, ó. Se esse produtor em 2021 voltar a colher 53 sacas de soja por hectare, a média dele não vai mudar, porque olha só, ele tem 2 anos de 53 e 1 ano de 30. Então a média dele vai continuar 46 sacas de soja por hectare. Concorda? Sim. Vai faltar novamente outros 7 sacas de soja por hectare lá em 2021, para fechar as contas. Tá. Então vai faltar para ele mais 3.500 sacas de soja. Bom, aí já está comprometido, totalmente comprometido, a situação financeira desse produtor, João. Sim. Porque a média dele, ele vinha fazendo os planos. Opa, perdão. Sim. Deixa eu botar aqui. Pode voltar com o Paulo. Tá, isso aí. Tá aqui. Ele vinha fazendo os planos para 53 sacas de soja por hectare.
E o perfil dele mudou, o perfil dele agora é 46 sacas de soja por hectare. Então, como ele se comprometeu para o futuro, o que está acontecendo no futuro? Se ele voltar a colher bem, que seria 53, ele continua com 46 sacas de média e vai continuar faltando também no segundo ano 7 sacas de soja. E ele teria um lucro bruto de novo de 6.625. Tá? Só que, João, se ele no terceiro ano, em 2022, continuar colhendo 53 sacas de soja, ele continua 2 anos com 53 e 1 ano com 30. Então, no terceiro ano, ele continua com a média de 46. Ô Paulo, tá? como é que esse produtor chamado Rio Grande do Sul sabe fazer o seu cálculo? Tem que esperar a média se elucidar para ele botar na planilha? Se tu esperar mais 2 passos, aparece a tua pergunta. Tá? Eu preciso que até aqui seja entendido. Não, está entendido. A média de 3 anos, é isso que você está falando. Isso. Em 2020, 30, 2021, 53, 2022, média de 46. Estamos entendidos. E ele continua devendo, né, 3.500 sacas, né, dentro daquela perspectiva. Então, em 3 anos, ele está devendo 10.500 sacas aqui. Meu Deus. Tá? Se ele colher 53 no próximo ano, ele volta à característica que tinha. Mas o que é importante aqui nós fixarmos, João? E por isso que eu digo, esse programa, eu acho que é dos mais importantes da série, porque ele está afetando o quê? A noção de faturamento. Tá? Então, um produtor que vinha investindo, pensando que estava produzindo 53, quando entrou uma seca, ele, de um ano para outro, começou a ficar com a média de 46. 3 anos consecutivos. Tá? O que acontece? Esse produtor, né, depois de 3 anos, vai faltar para ele 10.500 sacas de soja. Olha, João, 10.500 sacas de soja. Nisso aqui, ele já deve ter entrado com juro, dificuldade financeira, falta de comprometimento e pagamento, tudo porque ele não considerou na vida dele um ano de seca. Você lembra que eu dizia assim sobre o médico que fatura 50, fatura 60 e um mês não trabalha e não se dá conta do que acontece? Falou. Aqui é o mesmo caso. Um produtor que pensa que colhe 53, tá? E passa a colher 48, foi por um motivo muito simples. Esse produtor, a média real dele é 48 sacas de soja com 40. Se ele tivesse planejado toda a vida dele em cima de 48 sacos com 40, que é aquela média que nós perseguimos, quando ele colheu 53, ele teria tido cobertura para resolver o problema dos 46. E não entrar em dívida, portanto é isso. E teria cruzado o barro, João. Sim. Então, quando eu disse que o produtor não tem muita noção do que ganha, eu justamente me referi ao quê? Né? Ele faz as contas baseado nos últimos anos dele. Se nós pararmos para pensar, João, nós tivemos uma seca em 2005, né? Quando eu comecei a plantar. 7 anos depois tivemos uma seca em 2012. E 7 anos depois, não é o Egito, né? Mas tivemos... Não é o Egito. É a história do José. Egito, né? Mas 7 anos depois, 2020, tivemos outra seca. Então, quando eu for calcular a minha média para pensar investimentos, eu tenho que pegar meus ônus bons e botar uma seca no meio. Senão, fatalmente, logo após a seca, eu vou estar comprometido e aí surge aquele ditado que dá razão a isso. Né? Depois de um período de boas safras, o produtor vem endividado. Mas ele vem endividado e aqui nesse artifício de matemática mostra bem a situação. Qual é a diferença, João, de um profissional autônomo
para o produtor. Tá? Vamos supor que seja um médico que venha ganhando. Eu gosto de falar médico, o médico sempre ganha bem, né? Tem gente que não concorda contigo, mas vamos lá. Não, mas eu falo médico, eu tenho meus motivos, João. Tá bom. Eu vou dizer uma brincadeira aqui que tu vai dar risada, mas é um fato, hein? E eu tenho certeza. Só tem uma classe que se endivida tão fácil como produtor, que na minha maneira de entender é o médico. E eu conheço vários médicos que não sabem o que sobra e estão sempre com dificuldade. Por causa disso aqui, ó, João. O médico ganha 50, ganha 60, ganha 70 e vive como ganha. Eu falei no último programa. E ele vive como quem ganha isso. Mas aí, quando acontece de dezembro ele faturar metade, janeiro tira férias, fevereiro é pouco movimento, provoca isso aí no dia a dia dele. E ele não se dá conta. Os profissionais autônomos, é difícil de perceber isso aí. Sim. Né? Só que o médico tem uma vantagem muito grande, ó, João. O médico, se 3 meses, ou vamos parar de falar em médicos, vamos falar de profissional autônomo. Se em 3 meses ele vem assim e 1 mês acontece uma quebra dele, nos outros 3 meses ele se recupera. Só que o faturamento do produtor é de ano em ano, né? Isso. E aí, como é que faz? Leva 3 anos. 3 anos Tá aqui? para se recuperar. 2020, 2021, 2022. 3 anos, 3 anos, se correr tudo bem. Tu sabe qual é o meu anseio esse ano, João? Tá? Eu tenho falado com muitos produtores. Eu mesmo, eu esse ano fiquei com muito soja na rua em função da seca. Como eu te falei, O que é soja na rua? Desculpe. É o seguinte, ó, eu compro muita lavoura de soja. Eu faço o CPR e compro muita lavoura de soja, tá? E todos os anos. E esse ano deu uma seca e muitos produtores não conseguiram colher para me entregar o soja, tá? E isso já aconteceu em 2012. E eu tenho um pacto com meus clientes, tá? Eu tenho clientes com 10 anos, com 15 anos, com 18 anos, e nessa hora, digamos assim, quem está na chuva é para se molhar. Eu sou produtor, vivo em região agrícola, e nessa hora tu não pode colocar o teu cliente na prensa, né? Porque se ele já colheu mal, ele já está com dificuldade, tu imagina ele sair para comprar soja para te entregar. Então, eu tenho um acordo verbal com meus clientes, que eu não coloco em contrato, mas eles sabem que eu cumpro, tá? Que quando acontecer isso, que ocorreu um sinistro, que ocorreu uma seca, que ocorreu um problema climático, aonde o meu agrônomo assine o laudo da lavoura, né, que faltou realmente o soja para me entregar. Por exemplo, se eu compro uma lavoura de 10 mil sacos, né, ele me entregou 7. Os outros 3 mil sacos, ele me entrega no ano seguinte sem 1 centavo de juro. Bom, na próxima CPR. Isso aí é um acordo que eu tenho aqui na região com meus produtores e todos sabem que eu faço isso. Até porque senão eu não estaria dizendo isso. Mas aí, João, voltando ao assunto. A minha preocupação, que nunca ocorreu, mas ninguém pode dizer que não possa ocorrer. E aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, a seca ela foi severa. E existe probabilidade, digamos assim, de El Niño e da outra dificuldade financeira. Vamos supor que não exista quebra, mas que a média do estado volte para os 38, 37, 38. Seria um caos econômico, João. Sim, como de fato é. Agora... Né? E eu tenho que levar isso em consideração. Então, deixa eu só... Pois não, conclua, por favor. Tá, só para concluir o raciocínio. Ó. Então, quando eu for calcular agora, e eu já fiz isso, quando eu fui estimar a minha média de colheita no próximo ano, eu tenho que levar em consideração, no mínimo, um empate esse ano. É a margem pior que eu tenho, seria um empate esse ano. Quer dizer, eu não teria condições de novamente quitar as minhas contas. Né? Considerando que os nossos juros
no comércio são altíssimos, para o pequeno e médio produtor, isso aí seria complicado, né, João? Então, como de fato todo mundo sabe, mas vamos fazer uma contextualização. O que você vem dizendo nas suas entrevistas anteriores é assim, lucro se obtém comprando bem. É isso que é a sua mensagem. E para comprar bem, claro, você precisa ter dinheiro. Boa, bela conclusão, hein, João Batista? Mas é óbvio isso, mas é necessário entender isso. E aí, para ter liquidez, ou seja, para ter dinheiro e para comprar melhor, você tem que fazer cálculos por média e considerar que, por mais que você tenha 3 anos de boas médias de 53 sacas, conforme está na planilha, sempre vem alguma complicação em algum momento. E você tem que ser uma pessoa precavida, tomar precaução e considerar que em algum momento da média a safra colhida vai sair fora do rumo. Aí você acaba tendo uma complicação. E como você mostrou brilhantemente na planilha, a média se mantém a partir desta quebra que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, como de fato foi. Você tem que considerar que a sua próxima média vai estar ainda claudicante e você vai ficar devendo, claro, devendo naquela sua conta anterior. E aí muita gente não acredita nisso e quebra. Essa é a essência da sua mensagem hoje, Paulo Nicola. Sim. Eu até não sei se eu deveria ter falado na possibilidade de uma complicação na próxima safra. A essência do que eu quero dizer é o seguinte: cada produtor tem as suas médias, né? E quando ele for pensar em termos de investimento, ele tem que colocar nos cálculos dele uma seca. Porque uma seca é periódica, nós não vivemos sem uma seca de quando em quando. E o que aí está mostrando é que se eu não considerar a média, eu acabarei lá na frente tendo um problema. É o que nós vimos falando até aqui, ó, João. Eu tenho que trabalhar com uma média, né? Porque se eu imaginar que a minha média é 53, 53, 53, só que essa aqui é a média máxima que o senhor produtor Estado do Rio Grande do Sul teve. Então, a hora que der uma quebra de safra, o meu comprometimento está muito alto. Então, nesse caso aqui, ó, se o produtor tivesse feito a lavoura dele, baseado os custos dele em 48 sacas de soja... Quer que volte para a planilha, Paulo? Quer que volte para a planilha? Volta para a planilha para nós. Vamos lá, Renan. Volta para a planilha. Então, voltamos para a planilha. Tá, voltamos para a planilha. Olha aqui, ó. O produtor ele vinha considerando 53 sacas de soja por hectare. Na realidade, com a quebra veio a 46. Se nós pegarmos essa média aqui, ó, se nós pegarmos as médias desses anos aqui, daria 48,40. Então, se ele tivesse nos cálculos dele 48,40, em vez de 53, ele teria cruzado todo esse barro aqui e não teria tido problema. Tá. Entendeu? Então, ele pensa que é um produtor de 53, porque ele não enxergou que poderia ter uma seca. Tá bom. Se ele pensa assim, a média dele vira 46. Tá. Vamos voltar ao Paulo. Assim, Paulo, é importante isso porque você diz assim, nas outras explicações você disse isso, e a sua retirada pessoal continua sendo a mesma, os 12 sacos que você contou da última vez, apesar da sua média ter baixado. Por quê? Como é que você consegue esse milagre? Porque você foi recolher o que sobrou da safra passada. Você não está comprometendo aquela safra onde você ficou devendo. É isso? Você pegou a sobra, né, vamos dizer, o lucro das safras anteriores e colocou na sua média de modo que você pôde manter a sua vida tranquila, enfrentando essas dificuldades. É bem isso? É bem exatamente isso aí, João. Porque o produtor ele tem que ter o mais próximo possível de si a realidade do seu faturamento, né? Eu tenho que me aproximar da realidade, eu tenho que saber o que eu faturo. Como nós estamos falando de média, o ano que eu faturar mais, eu tenho que guardar para o ano que eu faturo um pouco menos. Simples isso é assim. importante. Simples Agora, assim.
Se eu não tiver noção, porque eu tenho que ter certeza do faturamento e tenho que ter um conhecimento profundo das despesas para saber quanto sobra, que é o lucro bruto. Aqui talvez não seja a hora de falar nisso, mas cabe aqui, João. Existem dois tipos de orientação. Um deles tu entende muito bem, que é o hedge, proteção. Mercado futuro. O hedge é para te garantir o custo da tua lavoura. Mas para fazer o hedge, lá na frente nós vamos ver, vou ter que tocar nisso, tu precisa ter boa noção do que tu fatura da tua produção, para que tu consiga fazer um hedge, tu precisa saber da tua produção e tu tem que ter uma tremenda certeza do teu custo. Porque o hedge é proteção do teu custo da lavoura. Se tu não souber quanto é o custo, o que tu vai estar protegendo? É verdade. Se tu não souber qual é a tua produção, qual é o volume de soja que tu vai comprometer no fundo? Então, quanto mais noção tu tiveres da tua produção, tu consegue conduzir a tua vida através das médias ou através do hedge. E aqui fica uma deixa para aqueles que usam o hedge, que é uma tremenda ferramenta, uma tremenda maneira de garantir o custo da sua lavoura. Né? Mas desde que tu saiba quanto você colhe e tenha uma boa noção de qual é o custo da sua lavoura. Então, traduzindo, a lição que fica dessa nossa entrevista é que o importante é ter o lucro bruto, ou seja, o que sobra entre as receitas e despesas. Porém, você precisa saber aquilo que você vai ter de receita e aquilo que você vai ter de despesa, senão como é que você vai ter contas, né? E segunda coisa, óbvia, né, é fazer anotações, né? No caso, fazer planilhas, ou pelo menos seguir as médias, como você fala, em relação às médias do estado, da média da sua região, né? A média da sua produção com as médias regionais. E sempre prevenir, ser uma pessoa prevenida, que no meio do caminhar venha alguma complicação, alguma pedra grande que faz você desviar do seu rumo. Acho que essa é a lição que fica, Paulo Nicola. Exatamente, João, porque olha, vou tornar isso de novo. Ó. Isso aqui eu peguei um cidadão chamado Estado do Rio Grande do Sul e essas médias é do Estado do Rio Grande do Sul. Sim, aí aquela pergunta que eu lhe fiz. A pergunta que eu lhe fiz, ele fica sabendo das médias a que momento? Não, ele sabe quanto ele colheu há 3 anos, há 4 anos, há 5 anos, e ele vem olhando para trás. Mas ele tem que olhar um pouquinho para frente e considerar uma seca. Tá. Não, sim, eu digo, a média oficial é aquela que o governo, no caso aí a Secretaria da Agricultura, divulga ao final da safra. É isso que ele tem que levar em consideração. A média oficial. Não. Não? Né? Eu, por exemplo, a minha média dos últimos 3 anos está em 58 sacas de soja por hectare. Sim. Eu tenho que olhar as minhas médias, porque sim, é eu que vou comprometer meu... Né? Então, o produtor, em cada região do país, o produtor tem a sua média. Né? Então, ele tem que olhar os altos e os baixos da região onde ele está situado. Né? É normal, em boa parte do Brasil, uma seca de quando em quando. Tá, então, seja qual for o produtor, seja em qual ponta do Brasil ele estiver, né, ele tem que ter consciência das suas médias, porque as despesas ele vai fazer em relação a quê? As suas médias. Não interessa a média do Estado. Sim. Ou dos outros. Tá? Muito bem, muito bem. Até porque um produtor pode ser vizinho do outro, e um pratica agricultura de precisão, o outro não. As médias são diferentes. Não, muito bem lembrado. Eu peguei o padrão Rio Grande do Sul, a média do estado do Rio Grande do Sul. Tá. Nós estamos bem afinados, né, Paulo? Porque como na vez anterior, você também, nesta entrevista, você está sendo bem cuidadoso com as suas palavras e sempre focando e não saindo do foco, repetindo as coisas para não sair do foco, porque quando a gente começa a falar, como eu estou falando agora, atropeladamente,
enfim, quem está ouvindo acaba se perdendo, né? Comunicação não é aquilo que você fala, mas sim aquilo que o outro entende. Você está bem cuidadoso na sua mensagem, porque nós temos um compromisso, eu e você, de nós estarmos sempre aqui aos sábados, passando essas orientações, ou pelo menos as suas experiências para o produtor rural. Então não precisamos atropelar. Dito isso, Paulo Nicola, qual vai ser o assunto da nossa próxima entrevista? Tá. Deixa eu te dizer o seguinte, ó, João, nós temos uma coisinha para falar agora ainda, tá? Permitir. Mas eu fui professor de matemática e física quando lecionava. Uhum. E uma coisa que eu aprendi, né, que você tem que falar mais ou menos na velocidade que quem estiver ouvindo consiga entender. Né? Então, se eu for falar com alguém que tem habilidade de lidar com a planilha, lidar com a planilha e lidar com números, eu posso acelerar, mas aqui é muito importante gravar isso, tá, João? E uma coisinha que nós tinha que dar um toquezinho hoje, João, é a respeito das compras de insumo, que agora agosto começa a se acelerar, né? Isso é importante. Então, eu só queria, se permitisse, eu não sei como é que está teu tempo, de dar um rápido toque de alguns cuidados que tem que ter o produtor agora no início da aquisição de insumos, né? Principalmente no financiamento, porque agora começa, né, João? Foi aprovado. O banco vai começar a liberar os financiamentos agora, foi aprovado o Plano Safra, né? E a melhor, digamos assim, o custo mais barato que tem para o produtor, teoricamente, seria financiamento através das verbas destinadas ao agricultor, tá? Porém, o produtor tem um problema aí no meio, que esse dinheiro normalmente ele é liberado já depois de comprado todos os insumos, né? E isso aí tem que ser pensado um pouco. Sobra para o produtor a alternativa daquele pacote, o barter, que nós falamos e que nós vamos ter que voltar a falar sobre aquilo, né? O barter é digamos assim, um meio de financiamento muito interessante, mas nós vamos ter que discutir de novo como ele é praticado. Isso aí nós não podemos deixar cruzar. Então, o ideal seria o produtor ter a liquidez que nós viemos falando para as principais compras, ele já começar a fazer, né? Num primeiro momento, para ver quais os insumos compensa comprar mais agora. E ele pode comparar com o preço dos insumos do ano anterior, tá? Mas uma coisa que eu quero frisar bem, ó, João, antes de começar a comprar, antes de começar a comprometer a sua produção na aquisição de insumos, o produtor deve ter em mão um orçamento mínimo de 3 empresas, João. Ele deve ter à mão um orçamento que, pelo menos os 10 itens mais caros dele, ele tem que ter à mão, para quando entrar numa loja para negociar, seja através de barter, seja através de financiamento. Tá, João? E eu queria deixar aqui um recado não, eu queria convidar o pessoal, o produtor, para refletir sobre esse seguro agrícola que está aí, João. Tá? Eu me oferecer um seguro agrícola que, olha, é muito complicado. Eu não vou fazer. Tá? Eu não vou fazer. Tá? Quem for plantar 455 hectares, que é a área que eu vou financiar, eu tenho uma área separada lá, 455 hectares, né?
E tem 3 classificações de produtores, né? E eu me encaixo em outros produtores. Ou seja, tem o Pronaf, Pronamp e outros produtores. Não vou falar de Pronaf e nem Pronamp, vou falar de outros produtores, tá? Eu, para financiar 455 hectares, o seguro vai me custar R$129 mil. Ok. Que condições? O seguro para me implantar 455 hectares, né, seria de R$129 mil, tá? 75%, que é equivalente a 97 mil, é descontado no ato, e os outros 25%, João, eu posso pedir para entrar naquela verba do... Deixa eu ver como é que é mesmo aqui, na subvenção federal, tá? Pode que eu obtenha subvenção federal e consiga receber 25%. Se não conseguir, eu tenho que pagar esses outros 25%. Mas uma coisinha que eu quero chamar a atenção, João. 129 mil, né, é equivalente a 1.290 sacas de soja. Né? E 1.290 sacas de soja, quando nós perseguimos um lucro bruto de 6.500 sacas de soja para essa área, isso aí dá 20% do lucro bruto, João, se eu colher bem. Então, se eu colher a minha média de 53 sacas de soja, eu, produtor Rio Grande do Sul, na média, vai me custar no lucro bruto em torno de 21%. Isso aí é de pensar, João. Isso aí é de raciocinar. Quer dizer que o seguro come 21% do seu lucro bruto. Isso. Tem uma... Tá anotado. Isso é interessante analisar isso aí, João. Tá? Então você acha que no próximo programa nós vamos falar de barter e seguro ou um assunto por vez? Tá, não, no próximo programa, João, nós vamos seguir discorrendo sobre todas as dificuldades que o produtor vai encontrar agora no período de aquisição de insumos. Tá? O barter eu só ia citar, e acabei citando, já puxei, não precisa mais nem falar nele, que para fazê-lo, tu também precisa conhecer todo o teu faturamento, toda a tua produção, ter certeza da tua produção e ter certeza daquilo que tu vai escolher. Tá bom. Do que tu vais gastar, tá? Tá certo. Então, assim, na próxima entrevista, todas as dificuldades que o produtor enfrenta na aquisição dos seus produtos. É isso, Paulo? Exatamente, porque agora, em mês de agosto, né, João, o produtor começa a fazer as suas compras para a safra. Então, tá bom. Então, é o assunto da próxima entrevista. Perfeito? Perfeito, João. Muito bom. O Paulo Nicola, desculpa encerrar assim, porque nosso tempo está tomado aqui. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. E sempre lembrando aos produtores que o Paulo Nicola, além de empresário, produtor, etc., como é professor de matemática e física, ele já explicou, além de ele ser uma pessoa difícil de negociar, porque como é que você vai negociar com um cara que anota? Né? Ele tem os dados, aí é difícil, né? Então ninguém engana o Paulo. Mas assim, o importante é que ele é autor de 2 livros sobre gestão financeira nas propriedades, e esses 2 livros estão à disposição de graça, gratuitamente, para quem entrar no site dele, que é o www.economiarural.com.br. Vou repetir, o Renan vai colocar na tela, www.economiarural, uma palavra só, .com.br, é o site do Paulo, e lá você baixa gratuitamente em PDF os 2 livros do Paulo para você ir acompanhando o que ele vem falando com todas as suas experiências que ele relatou nesses 2 livros aí. Um é a lógica da economia rural e o outro é lucre sempre com a soja. Desde que você anote, desde que você faça a média, desde que você tenha liquidez para comprar na hora certa, claro, né? Tem os requisitos. Por que o Paulo tem a felicidade de dizer que tem lucro? Porque ele pratica o que ele está dizendo. Certo, doutor Paulo?
Tranquilo, é certamente isso aí mesmo, João. Tá? Muito bem. E eu agradeço e só digo para o produtor tomar os cuidados agora nessa fase de agosto, que é a fase da comercialização, porque ele vai acabar vendendo soja dele, porque Sim. a troca por produto é uma venda, ele entrega a soja, e a compra de insumos que vai definir o que vai ocorrer lá na frente com o lucro bruto dele. Ok, João? E Perfeito. espero que o produtor continue interagindo, né, como o outro tem feito, que aí nós vamos corrigindo a nossa rota por eles, né, João? É isso aí, na interação, na pergunta e resposta. Então, mande perguntas para a gente ser o produtor rural mais bem informado do meu Brasil, com a ajuda do professor Paulo Nicola. Doutor Paulo, muito obrigado mais uma vez. Vamos em frente. Eu que agradeço, João. Bom final de semana. Obrigado. Muito bom. Ok, assim, sempre lembrando, amigos, olha aí, vamos de novo repetir aí o site do Paulo para você baixar gratuitamente os seus livros, que é o www.economiarural.com.br. Lucre sempre com a soja e a lógica da economia rural, autoria do Paulo Nicola, que nos ajuda toda semana aqui a fazer com que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores mais bem informados do nosso país. Vamos ficar atentos, continue no Notícias Agrícolas, viva o Brasil e vamos em frente.